Caminhoneiro é preso após tentar ajudar estranho em situação surpreendente. Foi numa noite fria, escura e chuvosa que João, um caminhoneiro de estradas há mais de 20 anos, viu sua vida virar de cabeça para baixo. Tinha parado numa estrada quase esquecida, um desses cantos onde o vento parece sussurrar segredos e o silêncio pesa no peito. A chuva castigava o asfalto, batendo forte no para-brisa, enquanto ele ajustava a carga do seu caminhão. De repente, um ruído diferente cortou o barulho da tempestade. Um fraco pedido de socorro, vindo do mato ao lado da estrada. Ele piscou, quase duvidando do que via. Um vulto se arrastava naquela escuridão, quase uma sombra pálida encurvada na lama. Aos poucos, uma figura feminina emergiu. Lívia, uma adolescente com olhos enormes, marejados de medo, e uma roupa encharcada que grudava no corpo magro. Parecia perdida, aos pedaços. Ela mal conseguia falar, mas um nó no peito de João apertou de um jeito que ele nunca tinha sentido antes. Sem pé, João sentiu um aperto enorme no estômago, enquanto um silêncio pesado enchia a cabine do caminhão. Pouco sabia ele que aquele gesto de compaixão transformaria sua vida num pesadelo. Horas depois, autoridades chegaram, cercando o caminhão como predadores. Vozes duras cortavam o ar, pedindo explicações, acusando João de sequestro. Como podia? Ele que só queria ajudar. A imprensa não demorou a dar o veredito. Caminhoneiro é preso após suspeita de sequestro de adolescente. Manchetes sensacionalistas que martelavam na cabeça do homem, que mal podia acreditar. A história parecia uma armadilha invisível, construída no escuro, pronta para destruir tudo o que ele acreditava. Dentro da prisão, o mundo de João desmoronava. O peso do julgamento público queimava sua pele. Sentia cada olhar como uma punhalada. Os colegas caminhoneiros, antes conhecidos, agora cochichavam baixinho. Uns cheios de dúvidas, outros claramente com medo. Enquanto isso, do lado de fora, a verdade por trás daquela noite começava a surgir. Pedaços do passado sombrio do padrasto de Lívia, uma figura sinistra, envolta em silêncio e medo. Perguntas surgiam rápido. Por que Lívia fugira? O que realmente aconteceu naquela estrada deserta? Seria possível que tudo fosse muito mais complicado do que parecia? João, entre a dor e o medo, sentia crescer uma confiança estranha em Lívia. Entre as palavras sussurradas naquela cabine, eles compartilhavam não só suas dores, mas também uma vontade silenciosa de resistir. Um passo de cada vez, mesmo com a ameaça constante de perder tudo. E a grande pergunta que ficava no ar: o que realmente aconteceu naquela noite chuvosa? A verdade estava ali, escondida entre as sombras e os silêncios, prestes a explodir. Mas antes que qualquer resposta viesse à tona, um novo fato inesperado estourou. Algo que ninguém esperava. Alguém apareceu com provas capazes de virar o mundo de João. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir!
Enquanto a tensão na delegacia crescia, um silêncio denso tomou conta do ambiente. A espera pela grande revelação parecia se arrastar. Os olhares dos policiais eram duros, e João, sentado na cela, sentia o peso de cada segundo. A adrenalina pulsava em suas veias, entrelaçada com o medo. O que aconteceria com ele? As acusações de sequestro giravam como um turbilhão em sua mente. Todos os detalhes daquela noite desastrosa pareciam se desfazer em sua memória. Mas ele não podia esquecer Lívia. A expressão dela, o olhar perdido, o desespero. Então, um barulho inesperado interrompeu seus pensamentos. Um homem, de terno escuro, entrou na sala, o rosto impassível. Os policiais se viraram e o clima mudou num instante. A figura era conhecida por todos. Um advogado famoso, conhecido por desvendar casos cabeludos e desconstruir narrativas complicadas. Ele olhou fixamente para João e fez um gesto, como se dissesse: "Venha comigo." A mente de João começava a acenar para um fio de esperança. Mas o que aconteceu a seguir levou o clima de esperança a um buraco profundo. O advogado puxou um papel do bolso e entregou ao delegado. "Aqui está", pronunciou com firmeza. O delegado leu e, pela primeira vez, sua expressão alterou-se. Ele olhou para João. A incredulidade nas palavras do delegado tornou tudo mais tenso. E foi ali, naquele momento, que tudo mudou. O advogado, com um olhar sombrio, começou a revelar verdades ocultas. "João, há uma gravação da noite em que você encontrou Lívia." O homem se virou e, com uma voz que parecia cortar o ar, continuou: "Ela não estava sozinha. E seu encontro não foi um mero acaso." O coração de João parou. "O que você quer dizer?" Ele mal conseguiu formular a pergunta. A mente estava girando. E então o advogado lançou a bomba. Lívia estava sendo seguida pelo padrasto dela. Ele a queria de volta, por motivos que vão muito além do que podemos compreender. Aconteceu algo terrível antes de você parar para ajudar. Os olhares incrédulos dos policiais na sala sabiam que o clima explodiria em frações de segundos. João sentiu um nó na garganta, a respiração falhando, enquanto a verdade começava a emergir. O advogado continuou. A gravação mostra a Lívia gritando, pedindo ajuda antes de você chegar. E seu padrasto. O horror tomou conta do ambiente, enquanto os policiais cochichavam entre si. "Todo esse tempo achamos que você era o agressor, mas a história é muito diferente", murmurou um deles, com a boca aberta em choque. "E agora, eles estão atrás de você. É uma questão de segurança." O advogado olhou para João, a cautela em seus olhos. "Não apenas você está em perigo, mas Lívia também. O que você fez estava certo. Mas a verdade pode ser mais complicada do que qualquer um poderia imaginar." Os pés de João pareciam pesar, como se a terra se abrisse sob ele. O que realmente aconteceu naquela noite? O que ele não sabia sobre Lívia e seu passado? E como poderia, de alguma forma, proteger a garota em meio a essa confusão? O impacto das palavras ecoou na mente de todos, e a tensão fez com que uma série de perguntas surgisse. O que mais estava escondido? E, o mais perturbador, quem realmente era Lívia? O mistério estava apenas começando. O advogado se virou, os olhos fixos em João. "Você quer a verdade? Prepare-se, porque a próxima revelação irá mudar tudo novamente."
E a sala estourou em murmúrios, enquanto todos sabiam que não havia voltas a dar. O jogo estava apenas começando, e enquanto o ambiente se aquietava após a revelação impactante do advogado, um novo peso tomou conta da sala. João observava a agitação dos policiais, agora de olhares incertos, e sentiu que o tempo havia parado. Ele queria crer que tinha finalmente uma chance, mas a ansiedade pressionava seu peito como uma pedra. O advogado, com uma firmeza renovada, continuou. Eu te aviso, ele é perigoso. As palavras pareciam ecoar na mente de João enquanto ele tentava ligar os pontos. O que mais ele não sabia? Sentiu um frio na espinha. Nesse instante, as portas se abriram com violência. E um grupo de homens entrou, todos com expressões ameaçadoras. A tensão cresceu, como se o ar estivesse prestes a se romper. Um deles, alto e robusto, olhou diretamente para João, um sorriso maligno nos lábios. O advogado fez uma expressão de alerta. "O que vocês querem?" perguntou ele em tom firme, mas João já sabia a resposta. A sala parecia ter se transformado em um ringue onde todos eram lutadores. E a caminhada dele até ali foi um erro. "Lívia é nossa, e você não vai tocar nela", gritou o homem, empurrando um dos policiais para o lado. O delegado, pego de surpresa, não sabia como reagir. Os murmúrios da sala cresceram, a tensão contagiosa se espalhando como um incêndio. "Não se atrevam", gritou o advogado, mas ele estava cercado. João sentiu o coração despedaçar nas batidas rápidas. Tudo parecia um pesadelo. Ele ainda estava tentando entender o que estava acontecendo, quando, abruptamente, um tiro ecoou. O som foi ensurdecedor. A cena explodiu em catástrofe. Policiais começaram a gritar, enquanto o alto homem se movia rapidamente. O advogado se jogou para o lado, e João ficou paralisado, absorvendo o que ocorreu. O tiro não foi dirigido a ele, mas a um dos homens do grupo. Ele caiu, a expressão congelada no horror. E então, o caos se instalou. João sentiu um impulso visceral e se lançou em direção à saída. Um instinto primitivo de sobrevivência, pulsando como um tambor em seus ouvidos. As sirenes começaram a tocar lá fora, mas no momento, tudo girava em um balançar insano. O que ele deveria fazer? Proteger a menina ou correr para salvar a própria pele? O advogado estava de pé, com os olhos arregalados. "João, a gravação. Você precisa encontrar a gravação antes que eles destruam tudo." O pânico tomou conta dele. Como poderia ele conseguir isso? O que mais estava em jogo? O padrasto, os homens. Lembranças de Lívia encheram sua mente. O olhar dela, o desespero. Ele não poderia deixá-la para trás, mas a realidade era cruel. Nesse frenesi, ele ouviu um grito familiar. "João, socorro!" A voz de Lívia cortou a confusão. Era um chamado distante, mas tão presente que fez seu coração parar. Ele girou rapidamente, procurando pela origem. O advogado tentava acalmar a situação, mas a katana de terror já havia sido desenhada. Ele notou uma porta entreaberta, um caminho potencial. Mas o grupo ainda estava lá, e agora mais policiais estavam cercando a entrada. Para onde ele poderia ir? A única certeza era que, se não agisse rápido, perderia a chance de descobrir a verdade. Ele se lançou pelas sombras, ressurgindo em um labirinto de corredores. Tudo ao redor parecia ameaçador, como se as paredes sussurrassem segredos que nem ele podia compreender. E à medida que corria, uma sensação perturbadora se apoderou dele. E se Lívia estivesse mais próxima do que pensava? E se o verdadeiro perigo fosse dela? Naquele momento, uma nova certeza surgiu no fundo da mente de João. Uma verdade que inverteria tudo. Ele precisava encontrá-la,
mas também precisava entender quem ela realmente era. Aqueles que a protegiam não eram as únicas ameaças, e a revelação poderia ser devastadora. Antes que pudesse concluir o pensamento, um barulho estrondoso explodiu atrás dele, e o mundo à sua volta desmoronou em uma nova onda de confusão. As consequências do que estava por vir talvez fossem mais sombrias do que ele queria crer que tinha finalmente uma chance, mas a ansiedade pressionava seu peito como uma pedra. Precisamos encontrar Lívia antes que seja tarde demais. O padrasto dela não vai parar. Eu te aviso, ele é perigoso. O advogado falava com uma firmeza renovada. A esta altura, João estava em um turbilhão de emoções. O que mais ele não sabia? Um frio percorreu sua espinha enquanto ele tentava conectar os pontos. Foi então que o clima da sala mudou abruptamente. A porta se abriu com um estrondo e um grupo de homens, não muito diferentes do que havia entrado antes, irrompeu, todos com expressões de pura maldade. João sentiu o coração acelerar, sabendo que as coisas estavam prestes a ficar muito feias. "O que vocês querem?" gritou o advogado, enquanto os policiais se movimentavam em direção ao grupo. Mas já era tarde demais. Um dos homens, o mesmo que havia gritado a ameaça, avançou em direção a João, com os olhos brilhando de fúria. Então, o caos se instalou. Um tiro ecoou pela sala. Foi um momento surreal. O barulho ressoou tão forte que parecia um trovão. Tudo ficou em câmera lenta, enquanto a fumaça começava a se dissipar. E então, algo terrível aconteceu. O advogado caiu, uma expressão de choque no rosto, e o corpo dele crumbou ao chão. "Não!" João gritou, sua voz cortando a tensão do momento. O desespero tomou conta dele. Ele queria se mover, mas as pernas pareciam grudadas ao chão. O que estava acontecendo? O homem que primava pela justiça, a única esperança que ele tinha, estava agora caído e ferido, e o caos ao seu redor parecia consumir tudo. O homem que disparara se virou, rindo, em uma demonstração grotesca de poder. "Vocês achavam que podiam escapar? Não foi apenas o caminhoneiro que nos viu. É um jogo que todos nós jogamos." As palavras dele cortavam como facas, mas havia algo mais. No canto da sala, uma sombra emergiu. João virou-se bruscamente, seus olhos se arregalando. Era Lívia. A adolescente estava ali, com a expressão fragorosa de quem tinha testemunhado algo que não deveria. "João!" Ela gritou, visivelmente em pânico. "Eles estão aqui por mim!" Nesse instante, tudo pareceu se juntar em um único foco. O que ela queria dizer com "aqui por mim"? O pozinho da vida de João, tudo o que ele acreditava sobre Lívia e o que ela poderia ter passado começou a desmoronar diante dele. Não era apenas o padrasto dela. Havia uma rede, algo muito maior. João se viu lutando contra as lágrimas, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar de maneira horrenda. E então, em uma fração de segundo, uma verdade devastadora se materializou na mente dele. Ele percebeu que, no fundo, Lívia não era a vítima que ele pensara. "Lívia, o que você está fazendo aqui?" ele perguntou, a voz embargada, cercado pela confusão e pela desilusão. O olhar dela se endureceu de uma forma que ele nunca havia visto. "Você não entende, João. Não sou apenas a menina que você salvou." A voz dela tremia, mas havia determinação em seu olhar, algo escuro. "O padrasto queria que eu voltasse, mas eu não posso."
Sentindo que o chão se abria sob seus pés, João olhou para os policiais, agora incapazes de discernir quem era amigo e quem era inimigo. Havia algo mais em jogo, e ele estava no centro de um labirinto sem saída, cercado por mentiras e segredos. E então, como um golpe final, o homem alto que havia rido se aproximou de Lívia e sussurrou algo em seu ouvido. O coração de João disparou. O que ele havia perdido de vista? A expressão de Lívia transformou-se em algo frio e determinado. Eu precisava que você soubesse a verdade, João. A verdade sobre nós e sobre eles. Aquela frase pairou no ar como um presságio de fatalidade. Então, tudo desabou. O mundo que João conhecia estava em ruínas, e o que era real se desvanecia em meio a uma tempestade de revelações. Ele sabia que precisava agir, mas o que isso significava? E como ele poderia salvar alguém que talvez não quisesse ser salva? As perguntas ecoaram em sua mente enquanto a tensão surgia mais uma vez. Enquanto as palavras de Lívia pairavam no ar, tudo parecia se mover em câmera lenta. O coração de João disparava, e ele mal conseguia entender a profundidade daquela revelação. Era tudo tão confuso. A luz fluorescente piscava, lançando sombras estranhas nas paredes. O barulho dos tiros ainda ecoava em sua mente, misturado ao grito angustiado de Lívia. E então houve um silêncio profundo, antes do estalo de uma porta se abrindo. Era um outro policial, com uma expressão de pânico no rosto. Ele olhou para todos na sala, incapaz de processar a cena. Precisamos evacuar. Recém chegaram informações. O padrasto de Lívia, ele está aqui em algum lugar. O terror cortou o ar como uma faca. Não podemos deixá-la aqui, gritou João, já se movendo em direção a Lívia, que parecia em choque. Os ombros dela tremiam e João viu uma fraqueza que nunca imaginou que poderia existir naquela garota. Eu não posso te deixar. As palavras saíram com a urgência de quem sente que o tempo está se esgotando. Mas quando o homem do grupo ameaçador se virou para Lívia novamente, algo estalou. A expressão dela mudava. O pânico foi substituído por uma determinação que gelou o sangue de João. Não, João! Ela gritou, a voz firme agora. Você não sabe quem eu sou. O que ela estava dizendo? A confusão reinava. O que você quer dizer? A mente de João girava em tentativas desesperadas de entender. O advogado estava no chão ferido, os policiais desorientados. A única certeza que tinha era Lívia e a necessidade de protegê-la. Mas a expressão dela estava mudando novamente, e algo dentro dele começou a ruir. Eu sou mais do que apenas a menina que você ajudou. Meu pai, ele não é apenas um homem comum. Ele tem poder. E eu tenho que voltar. O olhar dela era agora uma tempestade de emoções. Entre revolta e algo sombrio, o medo tomou conta do peito de João. O que você está falando? Você não pode voltar para ele? Ele não conseguia compreender. Como assim ela queria voltar? O que havia entre ela e aquele padrasto? As respostas estavam ali, mas cada palavra de Lívia parecia gerar mais perguntas do que respostas. João estava preso em um labirinto de desespero, e então um grito ecoou do fundo do corredor. Era uma mulher, e ao seu redor havia um grupo de policiais. Lívia, não! Você precisa fugir! A voz era estrondosa e carregada de desespero. Mas não só isso. Algo na voz lhe era familiar. João virou-se rapidamente. Quem é você? As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. A mulher parou.
os olhos radiantes, e João sentiu uma onda de reconhecimento. Era a mãe de Lívia, mas ela parecia visivelmente afetada. As revelações não paravam. Você não sabe a verdade, João. A mulher gritou, perdendo a compostura. Eles a querem de volta. E não é apenas sobre o padrasto. É muito mais profundo. O João começava a se questionar se havia ali uma trama que ultrapassava tudo o que ele imaginava. Sobre o que você está falando? A confusão começava a dar lugar ao pânico. Lívia olhou para a mãe e a tensão era palpável. Elas trocavam olhares e João sentiu que uma verdade terrível estava prestes a emergir. A mulher começou a chorar, as palavras saindo em um turbilhão. Ele não é o que você pensa, Lívia. O que você sabe sobre sua origem? Isso não é só uma história de proteção. Seu pai, ele fez um acordo. Um acordo que pode destruir todos nós. João estava atordoado, mal conseguindo processar cada nova camada daquela história. O som do caótico vazar de vozes ainda ressoava, mas ali, com as duas mulheres, tudo o que ele pensava que sabia desmoronava em torno de si. O que ele deveria fazer? E quem realmente era Lívia? O tempo estava se esgotando e a sombra do passado parecia estar mais presente do que nunca. Precisamos sair daqui, gritou João, meio que puxando Lívia ao seu lado. Mas ela hesitou, como se estivesse presa a um universo que ele não compreendia. Ele não sabia como. Mas agora parecia que a luta deles era contra algo muito mais sinistro, que envolvia segredos, mentiras e um passado oculto que poderia mudar tudo. E enquanto a tensão aumentava, um novo estrondo reverberou pelo corredor. Algo estava prestes a acontecer, e a dúvida, a urgência, tudo se intensificava. O que vinha a seguir era totalmente imprevisível e poderia muito bem decidir o destino de todos eles. A cena estava em um suspense insano. João estava confuso. O tempo estava se esgotando. Ele olhou para as duas. A tensão nas expressões delas intensificava cada segundo que passava. O ambiente vibrava com um medo palpável, como se qualquer movimento pudesse desencadear uma explosão. Precisamos sair! João insistiu, puxando Lívia, mas ela hesitou. Algo nos olhos dela mudou. Uma sombra atravessou seu olhar. Ele sentiu um frio na barriga, e a tensão cresceu ainda mais quando ela sussurrou. Tem algo que você não sabe. Algo que eu não posso compartilhar. O que será que ela queria dizer? João estava prestes a perguntar quando um novo grito ecoou pelo corredor. Era um grito agudo, e ele reconheceu de imediato. Era a voz do advogado ferido, chamando por ajuda. João! A gravação. A urgência nas palavras dele era quase sufocante. João virou-se para corresponder, mas foi interrompido por um som intenso. Um estrondo tremendo ressoou, e a parede atrás dele explodiu em pedaços. Pedaços de concreto e poeira preencheram a sala. Ele se jogou para o lado, o coração na garganta. O que estava acontecendo? Os policiais gritaram. O caos recomeçou de forma exacerbada. O grupo de homens entrar novamente, agora com um fuzil em mãos. Uma sensação de desespero tomou conta dele. Entre gritos e ordens, João apenas pensava em proteger Lívia. Para trás! Ele gritou, empurrando-a em direção à saída.
Mas antes que eles pudessem se mover, um novo personagem apareceu. Um homem alto, familiar, surgiu na porta. Era o padrasto de Lívia. O choque percorreu o corpo de João como uma descarga elétrica. "Então você trouxe a minha menina de volta", disse o homem com um sorriso enigmático, mas também ameaçador. A expressão de Lívia mudou imediatamente. "Pai!" Ela parecia dividida entre o alívio e o horror. E então, em um movimento inesperado, o homem se virou para João, seu olhar com um toque de desprezo. "Você não é nada, caminhoneiro. Você só está no lugar errado, na hora errada." João franziu a testa. O que ele queria dizer com isso? Uma sombra de dúvida deslizou por sua mente. "Vocês não entendem!" A mãe de Lívia gritou, agora em frente a ele. "A verdade vai vir à tona." Mas antes que pudesse continuar, um grito estrondoso cortou o ar. Um tiro disparou de um dos capangas do padrasto e atingiu o advogado, que estava tentando se levantar. Ele caiu novamente, o sangue manchando o chão. A cena devolveu ao estado de caos absoluto. O que antes parecia ser o resgate tinha evoluído para um campo de batalha. "Saia! Rápido!" João berrou, puxando Lívia. Mas na hora que ele se virou, ocorreu algo que congelou seus ossos. Lívia estava com os olhos fixos no padrasto, como se uma ligação invisível os unisse. Em um movimento rápido, ela se afastou de João e se posicionou ao lado do homem. "Eu preciso ir com ele. Ele sabe a verdade, João." As palavras dela cortaram mais fundo do que qualquer bala. "Você não pode estar falando sério." O desespero tomou conta dele, a incredulidade o deixando paralisado. "Você não pode se aliar a ele. Você não entende. Eu sou parte disso. O que meu pai quer é maior do que nós." A traição no rosto dela fez seu estômago se revirar. João não sabia mais em quem confiar. Ele se viu lutando entre a raiva e a confusão, absorvendo a revelação devastadora. Ao fundo, o som da sirene se aproximava, mas para eles parecia que o tempo tinha parado. O padrasto sorriu, um sorriso que não prometia nada de bom. A situação estava mudando. João passou os olhos pela sala, o caos reinante, e antes que pudesse tomar uma decisão, outro tiro ecoou. Desta vez, a bala atingiu o pé de um dos policiais, lançando-o ao chão. Desorientado, Lívia permaneceu ao lado do homem, agora mais firme em sua decisão, enquanto João se sentia afundar em um abismo de traição e desespero. Ele precisava fazer algo. O que era essa verdade que poderia unir Lívia ao homem que ele considerava um monstro? E se tudo o que ele acreditava sobre ela, sobre essa situação, estivesse errado? A adrenalina disparou e a luta pela verdade se acentuou no ar. O tempo estava se esgotando e a necessidade de agir era visceral. "Lívia, olhe para mim!" ele gritou. Mas o desespero nas palavras dela o fez sentir como se estivesse aos pedaços. A única coisa que estava era um caminho obscuro à frente, cheio de incertezas. E a pergunta ressoava: quem realmente era Lívia? Que segredos ela escondia? Enquanto as palavras de Lívia pairavam no ar, tudo parecia se mover em câmera lenta. O coração de João disparava, e ele mal conseguia entender a profundidade daquela revelação. A luz fluorescente piscava, lançando sombras estranhas nas paredes. O barulho dos tiros ainda ecoava em sua mente, misturado ao grito angustiado de Lívia. E então,
Houve um silêncio profundo antes do estalo de uma porta se abrindo. Era um outro policial, com uma expressão de pânico no rosto. Precisamos evacuar. Recém chegaram informações. O padrasto de Lívia, ele tá aqui em algum lugar. O terror cortou o ar como uma faca. Não podemos deixá-la aqui, gritou João, já se movendo em direção a Lívia, que parecia em choque. Os ombros dela tremiam e João viu uma fraqueza que nunca imaginou que poderia existir naquela garota. Eu não posso te deixar. As palavras saíram com a urgência de quem sente que o tempo está se esgotando. Mas quando o homem do grupo ameaçador se virou para Lívia novamente, algo estalou. A expressão dela mudava. O pânico foi substituído por uma determinação que gelou o sangue de João. Pai! Ela parecia dividida entre o alívio e o horror. E então, em um movimento inesperado, o homem se virou para João, seu olhar com um toque de desprezo. Então você trouxe a minha menina de volta, disse o homem com um sorriso enigmático, mas também ameaçador. A expressão de Lívia mudou imediatamente. Pai! Parecia dividida entre o alívio e o horror. E então, em um movimento inesperado, o homem se virou para João, seu olhar com um toque de desprezo. Vocês não entendem! A mãe de Lívia gritou, agora em frente a ele. A verdade vai vir à tona! Mas antes que pudesse continuar, um grito estrondoso cortou o ar. Um tiro disparou de um dos capangas do padrasto e atingiu o advogado, que estava tentando se levantar. Ele caiu novamente, o sangue manchando o chão. O momento se transformou em um turbilhão. João se jogou em direção a Lívia, mas ela estava parada, com o olhar fixo no padrasto, a expressão dela mudando de confusa para concentrada. Me siga, Lívia! Agora! As ordens saíram desesperadas, mas algo na expressão dela o fez hesitar. Então, com uma voz que rangia como se estivesse quebrando, Lívia falou: João, você não vê? O que eu sou, o que eu realmente sou, está ligado a isso. Ele não é apenas meu pai. Ele é um dos últimos em uma linhagem que controla tudo. As palavras dela caíram como um peso imenso. O olhar de João se transformou em incredulidade. Do que você está falando? João perguntou, a batida do seu coração disparando mais rápido. O silêncio que se seguiu parecia um grito ensurdecedor. O padrasto sorriu de um jeito que fez João sentir que tudo estava errado, que havia muito mais na história do que ele jamais imaginou. Sim, querido, através do sangue dela podemos controlar tudo, e você está entre nós. Ele se virou para João com um sorriso ameaçador. A verdade estava sendo revelada, mas não da forma que João esperava. Não, isso não pode ser verdade! João retrucou, com a voz embargada. Ele não queria acreditar. A conexão era muito mais profunda do que qualquer uma das conspirações que já ouvira. Lívia não era apenas uma vítima. Havia uma grande história de poder envolvendo tudo aquilo. No momento em que você me ajudou, fez parte disso. Agora, não há como voltar atrás. O olhar de Lívia era de dor e, ao mesmo tempo, de uma força que João não compreendia. O que era esse poder? E por que ela parecia tão dividida? Estou aqui para te proteger. Para buscar a verdade, João gritou, desesperado. Mas enquanto suas palavras ecoavam pela sala em um reconhecimento tardio, a realidade se transformou ainda mais.
O perigo estava mais próximo do que poderia imaginar. Então, de repente, o chão sob seus pés ruiu. Literalmente, o chão desmoronou em torno deles. Não era uma simples falha, mas uma armadilha que parecia estar preparada. João, sem tempo para pensar, agarrou Lívia e se jogou para o lado. Mas os capangas do padrasto estavam em movimento, cercando-os como se tudo estivesse em câmera lenta. E foi nesse momento que João percebeu. Não era apenas um jogo entre eles. Era algo muito maior. Eles estavam dentro de um complexo que podia desmoronar a qualquer momento. Uma estrutura repleta de segredos que poderia levar não só a vida de Lívia, mas de todos ao redor. A luta pela verdade se intensificou, enquanto a linha que separava amigo e inimigo se tornava cada vez mais tênue. Lívia, precisamos sair daqui, agora! João a puxou, mas ela hesitou novamente. O olhar dela mudava, misturando medo e determinação. Lembre-se do que você é, Lívia. A verdade ainda está lá fora. As palavras dele saíram com um desespero palpável. Mas quando ela olhou para o padrasto novamente, algo se quebrou. Eu não posso, João. E com isso, algo mudou. O filho dessa linhagem poderosa estava prestes a desencadear algo muito mais perigoso, algo que poderia acabar com eles. No meio do seu desespero, a sala estava em colapso em volta deles. O que eles descobriram tinha o poder de mudar tudo. O tempo estava se esgotando e a verdadeira luta pela sobrevivência estava apenas começando. E essas palavras ecoariam por muito tempo. Você só sabe a metade da verdade. Enquanto as palavras de Lívia pairavam no ar. João sentia que tudo ao seu redor estava se desmoronando. O olhar determinado dela, ao mesmo tempo triste e resoluto, cortava como uma faca. Ele não sabia se acreditava no que ouvira, mas uma coisa estava clara. Havia algo muito mais profundo e sombrio por trás daquela ligação. O caos na sala parecia aumentar. Os capangas estavam se aproximando e as paredes com fissuras ameaçavam ruir. Lívia, precisamos sair. Como você pode ficar do lado dele? João implorou, mas as palavras... O coração dele batia aceleradamente e a urgência do momento pesava como um peso no peito. Ela hesitou, um misto de dor e realidade se refletindo no olhar. João, você não entende. Ele é, eu sou, parte de algo maior. A voz dela soava angustiada, como se cada palavra fosse uma lâmina. E então, tudo aconteceu em um ímpeto. O padrasto se aproximou, um sorrisinho vitorioso nos lábios. Mas antes que pudesse fazer algo, um ruído ensurdecedor interrompeu a cena. A porta explodiu em pedaços e uma figura apareceu, uma sombra emergindo da fumaça e da confusão. Um homem alto e forte, com um ar de autoridade, surgiu com a segurança de quem já estava acostumado ao caos. Chega! Sua voz ecoou, fazendo todos pararem. João sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao reconhecer aquela voz. Era um velho conhecido, um ex-policial, que havia sido declarado desaparecido anos atrás. Um homem que João achara que nunca mais veria. Carlos, o que você está fazendo aqui? A pergunta saiu quase em um sussurro, uma mistura de surpresa e incredulidade. Mas a resposta veio na forma de uma explosão ainda mais chocante. Não vim para ajudar, João. Estou aqui para levar ela. Carlos apontou para Lívia.
Ela é a chave e você devia saber que sua vida está em perigo, assim como a dela. O que você não sabe é que Lívia não é só filha do padrasto. Ela é diretamente ligada a uma linha sanguínea que controla tudo isso. A revelação fez o mundo de João girar. O quê? Como? Ele não conseguia processar. Lívia olhou para Carlos e sua expressão se arruinou em um misto de confusão e entendimento repentino. Você sabia? Ela parecia devastada, mas havia uma centelha de força ali, como se algo dentro dela estivesse começando a despertar. É por isso que você não pode voltar. Eles não vão parar até te encontrar. Carlos começou a explicar rápido. A linhagem dela vem de uma família que tem uma história obscura e todos nós que nos aproximamos dela corremos perigo. Você precisa ir, agora! As palavras eram um veneno que se espalhavam por todos na sala, despertando um tumulto de emoções. Mas antes que alguém pudesse agir, os capangas do padrasto reagiram, prontos para atacar. Um deles, com uma expressão feroz, encurralou Carlos, enquanto a tensão no ar crescia como uma tempestade prestes a explodir. "Levante a mão!" gritou um dos capangas, brandindo uma arma, os olhos fixos em Carlos. O silêncio parecia gritar, e em um instante, as verdadeiras alianças estavam prestes a se revelar. Sem pensar, João se lançou à frente, empurrando Carlos, enquanto um tiro ecoou no ar. O estrondo fez a sala inteira tremer. Algo dentro de João se quebrou ao ver Carlos cair. Um golpe mortal, a poucos centímetros de onde Lívia estava. Mas o mais chocante estava por vir. Ao olhar para o chão, algo luminoso chamou a atenção. Era um colar, com um símbolo estranho que brilhava intensamente. Uma herança poderosa que parecia humilhar tudo o que João pensava saber. Estava ligada a Lívia, e ao pegar o colar, percebeu que momentaneamente o caos ao redor parecia acalmar. "João, o colar! É a conexão dela com o poder! Se você não..." Mas a frase foi interrompida por um grito estridente. Carlos, ainda no chão, olhava para João com um horror que fez o coração dele disparar. "Não toque nele! Isso vai mudar tudo!" Carlos gritou. Mas era tarde demais. A energia pulsante do colar começou a encher o ar. Um brilho ofuscante envolveu o tubo e um vento forte soprou pela sala. Nesse momento, a verdade se desdobrava como um véu sendo rasgado, revelando um mundo que ninguém esperava. E as palavras de Carlos ecoaram na mente de João. "Você não sabe a metade da verdade. O destino deles estava prestes a mudar de forma irrevogável. O que aconteceria a seguir estava além da compreensão de João. Ele estava profundamente no caminho de uma verdade que poderia destruir todos eles. E em meio a essa revelação bombástica, uma nova pergunta surgia angustiante. Quem realmente era Lívia e o que eles estavam prestes a enfrentar juntos? O brilho do colar era ofuscante. João sentiu a energia pulsando em suas mãos, como se o próprio objeto fosse uma extensão de sua alma. Assim que destacou o colar dos escombros, um fluxo de memória o inundou. Imagens de Lívia em momentos de fragilidade lhe retornaram. Ela era mais do que apenas uma garota em perigo. Ela representava um segredo profundo, uma conexão que ia além do que poderia conceber. Mas enquanto essa verdade começava a ressoar dentro dele, o caos novamente tomou conta da sala. Os capangas, agora confusos e nervosos, começaram a se agitar. O homem que havia atirado antes soltou um grito de pânico.
O que você fez? O que é isso? Ele parecia ter visto um fantasma. A súbita luz do colar refletindo no seu rosto, como se realmente fosse uma arma secreta contra eles. João sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Eles estavam prestes a descobrir o quão longe a história de Lívia poderia ir. Você não pode fazer isso! O padrasto de Lívia gritou, mas havia um tremor na voz dele. O olhar que trocava com a filha estava carregado de uma mistura de medo e raiva. Algo que parecia ser a primeira fissura na fortaleza que ele construíra ao seu redor. A tensão no ar era tão densa que João mal conseguia respirar. O que eles estavam esperando? E o que estava por vir? Lívia, pega o colar! Vamos sair daqui! João gritou, tentando cortar pela neblina de confusão que cercava aquela sala. Mas com um movimento rápido, Lívia não ouviu. Ela estava hipnotizada pela luz, como se uma força invisível a mantivesse presa. Não! Não! Carlos, no chão, gritou desesperadamente. Lívia, não faça isso! O que você pensa que é? Você não é quem você acha que é. As palavras dele explodiram no ar, como fogos de artifício, interrompendo o momento. O olhar de João se voltou para Lívia, que agora parecia uma tempestade. E uma onda de conhecimento pareceu agitar seu íntimo. Eu sou quem eu sou! Ela gritou de volta, a determinação iluminando seu rosto. E agora, entendendo, tudo mudou. Era uma declaração que ressoou como um trovão no silêncio pesado, e João percebeu com um nó crescente na garganta que havia muito mais nessa luta do que ele podia imaginar. O colar pulsava em sua mão, vibrando com uma energia que transformava tudo ao seu redor. Mas nesse momento, algo inesperado aconteceu. O chão sob eles tremeu. Não era apenas outro estrondo. Era um sinal de que o espaço em que estavam não era seguro. A estrutura começava a se desmoronar como um castelo de cartas sob uma tempestade. Enquanto pedaços do teto caíam, Lívia fez um movimento abrupto e agarrou o colar. Um gesto que deixou João em estado de choque. Ela não sabe o que está fazendo! Carlos gritou, tentando se erguer, mas foi em vão. A pressa para escapar saturava o ambiente, e naquele instante, um raio de luz iluminou não só a sala, mas o coração de João. Uma conexão transformadora estava prestes a se revelar. Um último grito de ordem. O padrasto se virou, revelando um sorriso ao mesmo tempo de triunfo e desespero. Você não entende, Lívia. Você não pode mudar seu destino. Mas com essas palavras, sentiu o chão se abrir sob seus pés. João viu a verdadeira essência do padrasto se desfazer na confusão. Ele não era apenas um homem. Ele era um símbolo de uma luta antiga. Não, não, não! O grito do padrasto cortou o silêncio, enquanto a terra sob ele se partia, levando-o ao abismo. E no caos, Lívia, agora com um colar firmemente em sua mão, olhou para João. Eu preciso que você confie em mim. A determinação em seu olhar era mais forte do que qualquer barreira. João sentiu um impulso. O que veio a seguir seria uma reviravolta que mudaria tudo. Confio em você, mas o que vamos fazer agora? A urgência na voz dele falhou em esconder o medo. Enquanto se preparavam para o desconhecido, um novo som surgiu. Era uma risada. Uma risada que não deveria estar ali. Uma figura, emergindo das sombras, não só observava, mas parecia estar esclarecendo cada peça do quebra-cabeça. Vocês acham que sabem a verdade? A voz era clara, e João teve certeza de que aquele homem tinha uma conexão direta com tudo isso. E a grande pergunta ecoou na mente de João. Quem era aquele homem?
Dessa vez, o jogo definitivo estava prestes a começar. Mas o que todas essas revelações significavam? O que ainda estava escondido nas sombras. Não havia como prever as consequências dessa nova e sombria transformação. O brilho do colar tornou-se quase insuportável, iluminando a sala em um fulgor azul intenso. João sentiu a energia correr por seus dedos, pulsando como um coração vivo. O caos ao redor parecia diminuir. O padrasto de Lívia estava paralisado, o olhar de choque fixo no símbolo ancestral que brilhava como uma estrela. Agora entenda, você só chega até aqui, mas não vai longe. João ouviu uma voz, mas não era de Lívia. Era Carlos tentando se levantar. Lívia, você precisa usar isso para quebrar o ciclo. A ligação que você tem com isso é mais forte do que qualquer um de nós. Vamos, Lívia! Precisamos unir forças! Gritou João, agora vislumbrando uma saída. Mas antes que pudesse perceber, a pressão no ar aumentou, como se um novo inimigo estivesse prestes a atingir. O padrasto começou a avançar, uma expressão de ódio e desespero. Você não vai escapar! Ele rosnou em uma mistura de piedade e determinações obscuras. Mas algo mudou no olhar de Lívia. Ela olhou para João, e naquele instante, o mundo pareceu parar. João, eu não sou só uma menina comum. Isso aqui é parte de mim. É como se algo estivesse se despertando. As palavras dela eram firmes, mas havia um medo profundo que não conseguia esconder. A sala tremeu novamente. Pedaços da estrutura começaram a despencar. O tempo estava se esgotando. João sentiu um aperto no peito. Ele sabia que a decisão deles não poderia esperar. Lívia, juntos, é isso que precisamos fazer. Ela deu um passo à frente, determinado. Sim, com você. Mas antes que pudesse prosseguir, o padrasto gritou, pare, você não sabe o que está fazendo. A sua voz soava como um rugido, algo tão profundo que fazia o chão vibrar. Lívia levantou o colar, a luz agora emanando de maneira hipnotizante. Era um brilho que parecia fazer a sala inteira brilhar. Sei muito bem que não quero essa vida. Não posso deixar que você controle o meu destino. E com um movimento decidido, ela ativou o poder do colar. A explosão de energia envolveu todos. João sentiu seu coração bater forte. O ar se encheu de correntes elétricas, enquanto o passado e o futuro de Lívia se uniam. A luz ofuscante o cercou, e uma onda de calor varreu o ambiente. Ele pôde ver visões antigas, cheias de pessoas que lutavam e se uniam pelos laços de sangue e poder. Os capangas recuaram, paralisados pelo brilho e pelo aura que se formou ao redor de Lívia. O padrasto começou a sumir, como se sombras fossem sugadas por um vórtice de luz. Não! Você vai se arrepender, Lívia! A voz dele ecoou, mas a força era muito maior agora. Finalmente, a luz explodiu e tudo ficou em silêncio. Quando os olhos de João começaram a se ajustar, ele viu Lívia de pé, respirando pesadamente, mas com uma expressão de triunfo. Eu não sou mais dela, ela sussurrou, a determinação brilhando. Lívia, João gritou, seu coração se encheu de esperança. Mas quando olhou ao redor, não havia mais nenhum sinal do padrasto. Apenas um pedaço de sombra desaparecendo nas profundezas. A cena havia mudado. O que restava nas paredes quebradas mantinha uma aura leve, onde o terror existira. E a nova realidade começava. Um novo começo. Carlos! João se lembrou, virando-se para o amigo. Ele viu Carlos ainda no chão, machucado,
mas vivo. Eles correram até ele, e a expressão de alívio no rosto de todos trouxe uma onda de emoções. Vocês conseguiram! Carlos disse, um sorriso surpreso surgindo. Mas precisamos falar sobre o que vem a seguir. A gravidade das palavras fazia o peso do momento voltar. João olhou para Lívia, ainda segurando o colar. E agora? O que faremos com isso? Com essa verdade? Ela respirou fundo, seu olhar doce e forte ao mesmo tempo. É hora de fazer o que sempre deveria ser feito: contar a verdade. Rapidamente, ao redor deles, uma nova oportunidade pintava a cena. O céu escurecia ainda mais, mas no meio da espessura da escuridão, havia uma faísca de esperança. Eles tinham uma nova vida pela frente. Mas o que revelariam e os perigos que ainda estavam por vir? Essa era uma nova jornada. E ali, em meio às sombras, um mistério pairava no ar. Tudo o que haviam enfrentado os levaria a um novo destino desconhecido. O que mais a verdade guardava? O que estava aguardando para ser revelado? As perguntas ecoavam, impelindo-os a seguir em frente. Agora é a sua vez! Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.